Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao Biblicamente Podcast. Eu sou o Zeca, esse é o meu amigo Jader, vulgarmente conhecido como Jadeco. E, cara, a gente está aqui hoje, como de costume, Bíblia aberta, caneca com café, na do Jader, a minha é um café fake news, e com coração alegre de poder estar aqui com vocês hoje, seja pelos meios que tu esteja nos ouvindo ou assistindo, seja aqui pelo YouTube, seja pelo Spotify, não importa o meio pelo qual, o que importa é, a Bíblia está aberta e a gente quer falar da Bíblia hoje. Jadeco, muito bem-vindo, fala aí com o nosso povo. Dá-lhe gurizada, mais um EP aí, episódio 7, né? Eu nem tô contando mais. Já estamos no 7, parte 1.203.000. Isso. Mas estamos felizes de estar aí. E hoje a gente tem um tema novo. Sim. Né? A gente, para quem está chegando agora ou que está assistindo com mais calma agora, a gente terminou uma série de Cristologia. Né? Então vale muito a pena. A gente fez é um tema tão rico que a gente fez uma série, né? Uhum. E agora a gente está experimentando aí um novo formato de episódio que a gente vai ter um tema. Não sabemos quantas partes vai ter, a gente não sabe exatamente quanto vai durar, e que é um tema tão central quanto, né? Cristologia é o chão da nossa base de fé, é o fundamento, né, como Paulo vai falar lá, porque fala de Cristo, da pessoa, da obra, da morte, da ressurreição, das profecias. Então, o fundamento do podcast também foi lançado, né, uma visão bíblica sobre o Cristo. Uhum. E agora a gente começa com outras coisas também importantes. E o tema que a gente tem hoje é a Bíblia interpreta a Bíblia. Uhum. Então, o nosso convite é: pega aí tua Bíblia, senta com a gente, teu café, tua água, seja lá o que tu queira tomar. A gente quer que tu abra tua Bíblia e pense com a gente a palavra de Deus. É isso aí. Fica à vontade, a ponta da mesa é de vocês. Sempre bom a gente lembrar, o Jader vai estar com a versão revista atualizada, João Ferreira de Almeida. Eu vou estar com a minha Bíblia King James, que é a minha favoritinha, que tem um lugar especial no meu coração. Eventualmente a gente ainda vai usar aqui a Bíblia Viva, que é uma versão que a gente particularmente gosta muito, tem usado muito, tanto aqui nos podcasts quanto nas nossas redes sociais. Já fica aqui o convite, se tu ainda não nos acompanha, segue a gente lá, tanto no Instagram quanto no Facebook, @biblicamente.pdc, tá bem? A gente posta conteúdo quase que diariamente, a gente tem se esforçado para isso, mas quando não, dia sim, dia não, a gente está postando. Lá no Insta ainda tem conteúdo exclusivo, né? Um conteúdo chamado Bíblica Lente, o Jader ainda dá uma mexidinha no óculos assim, para enfatizar, Bíblica Lente, que são textos mal interpretados, e a gente vem trazer a devida interpretação do texto. E nunca é demais pedir, cara, te inscreve aqui no nosso canal, compartilha esse vídeo com um amigo, com um parente, joga no grupo da família. Como o Jader diz, hoje eu estou de apresentador, né? Ele que vai propor a pauta, eu estou de apresentador. Como o Jader fala, manda pro teu amigo Peba, que fica na internet só vendo besteira, que não tem mais o que fazer da vida e que talvez se embaraça um pouco com essa coisa de Bíblia. De repente, aquele cara que até já te mandou o vídeo, a Bíblia é contraditória, a Bíblia tem erros. Cara, a gente hoje quer falar sobre isso. Esse é um princípio hermenêutico básico, a Bíblia interpreta a Bíblia. E a gente quer trocar essa ideia com vocês, beleza? Senta na ponta, pega o teu café, aperta aí o botão de inscreva-se. Os links das nossas redes sociais vão estar na descrição do vídeo, beleza? E vamos embora, vamos partir para esse tema. Como o Jader falou, a gente já tem, né? Se tu tá chegando hoje aqui no canal, a gente já tem uma série, que foram os primeiros 6 vídeos aqui do canal, a gente montou essa série sobre Cristologia. Hoje a ideia é que seja um episódio isolado, a gente não sabe se vai render uma série ou não, mas o assunto é bom demais e vamos ver, só Deus sabe o que pode acontecer daqui por diante. Beleza? Jadeco, vamos embora? Bora, vamos embora. Vamos começar por onde? Com certeza não por um achismo nosso. Nunca. Então, vamos abrir a Bíblia no livro de 2 Pedro, no capítulo 1,
versículo 19. A gente vai ler do 1:19 até o 2:2, né? Beleza. Final do 1, inicinho do 2. Para quem tá folhando a Bíblia aí lá pertinho de Apocalipse, volta uns livrinhos antes que vai chegar ali 1 João, 1 Pedro, tá aí pertinho. Quer começar aí na King James? Vamos dar ali então. 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 19, diz assim: sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como a uma candeia que brilha nas trevas, até que todo o dia se ilumine, e a estrela da alva nasça em vossos corações. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Capítulo 2, verso 1. Assim como no passado surgiram falsos profetas entre o povo, da mesma forma haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o cúmulo de negarem o soberano que os resgatou, atraindo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus falsos ensinos e práticas libertinas, e por causa dessas pessoas haverá difamação contra o caminho da verdade. Boa. Então, tu comentou, né, daquelas pessoas que falam que a Bíblia é contraditória, que a Bíblia ela foi alterada, que a Bíblia, eu já ouvi, que a Bíblia foi escrita por um homem na caverna e se espalhou e ganhou. Tem várias teses, né, em torno disso. E uma coisa muito sábia, envolvendo qualquer ensino, qualquer ideologia, e a Bíblia não deixa de ser um ensino, é buscar a origem desse ensino. Então a primeira lição que eu vejo aqui, quando ele fala, no versículo 19, até ele, da King James, eles usam um negócio legal que eu achei interessante. Ele fala, no 19 não, acho que é no 20, antes de tudo. Né? Então, cara, antes de entender, de mergulhar na palavra de Deus, daqui a pouco até de estudar cristologia, a gente estudou e é fundamental, mas antes de tudo, a gente tem que entender que a origem da Bíblia não está no homem. O homem foi uma ferramenta usada por Deus para transmitir a vontade e a palavra dele. Né? Deus, em sua sabedoria, em conhecimento, santidade, né? Por isso que a gente tem tranquilidade de afirmar que a Bíblia ela é inerrante, né? Que ela não tem erro, ela não tem contradição, porque Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe que essa carta de Pedro abençoou aquela igreja dos irmãos da Ásia e abençoou até hoje nossas vidas. Os princípios que Pedro escreveu, ele transmitiu aquilo que Deus falou por meio do Espírito Santo para ele. Então a origem da palavra não está numa ideia de Pedro, não está numa história muito bem contada que Maria fez, não é uma continuação de um livro que Moisés começou a escrever, não. Ela veio de Deus. Ela é perfeita, ela é santa, ela é completamente coesa e coerente, porque a origem dela vem de Deus. Perfeito. Esse texto de Pedro a gente já falou, né? No episódio 5 lá da nossa série de Cristologia. Repito, se tu é novo no canal, dá uma olhada aí, cara, tem uma série muito boa sobre Cristologia. Boa. A gente já citou esse texto lá. E é muito interessante, né, mano? Porque o que Pedro está fazendo? Pedro ele está olhando para o Velho Testamento. Quando no Novo Testamento fala-se sobre lei, fala-se sobre palavra de Deus, eles estão olhando para o Velho. E ele diz, sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas, e vocês fazem muito bem em prestar atenção a ela. A gente precisa aprender a prestar atenção ao que a Bíblia diz. Nesse mesmo episódio, no 5, se eu não me engano,
a gente fala sobre o discurso atual, né, de gente que diz, não, é só Novo Testamento, é só graça. Pedro está olhando para o Velho Testamento e está dizendo que lá existe coisa boa, que lá existe coisa de Deus, que lá a palavra dos profetas ela é boa, ela precisa brilhar como uma candeia e a gente vai fazer bem se prestar atenção. Hoje de tarde eu ainda fiz o exercício que eu gosto muito e recomendo que tu faça aí em casa, se tu ainda não fez, que é a leitura do Salmo 119. Se tu fala isso dentro da igreja, tu já vê o pessoal... por quê? Porque o Salmo 119 é o maior capítulo bíblico, é o maior salmo, ele tem 176, 176 versos. Uhum. É grande, mano. Eu me considero um leitor mediano. Eu levo de 15 a 18 minutos para ler. Um cara que lê um pouco mais devagar vai levar talvez até uma meia hora, né, para ler com calma. Mas o Salmo 119 ele é um poema de amor à palavra de Deus. Em cada verso, o escritor, a gente não sabe quem é, mas em cada verso ele está expressando esse amor pela palavra de Deus. E tem frases célebres lá, né? Frases famosas entre os crentes no meio cristão. Sim. Pedro está olhando para esses textos, ele está olhando para a lei, ele está olhando para os salmos, ele está olhando para provérbios, ele está olhando para os livros históricos, ele está olhando para os profetas e ele está dizendo, vocês farão bem se prestarem atenção a tudo isso, no verso 19. E ele diz, no 20, né, que foi o que ressaltou, antes de tudo, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Aqui é o detalhe. O que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para refutar? Porque Pedro também vai dizer, né, que a gente tem que estar pronto para dar o motivo da nossa fé. Sim. Com amor. Ele fala isso. Pronto para dar o motivo da fé de vocês com amor, ou em amor, com mansidão. O que a gente pode dar como ferramenta, como recurso para quem está nos ouvindo, nos assistindo, para refutar essa tese de que a Bíblia é contraditória, a Bíblia contém erros de escrita, a Bíblia foi escrita por homens que erraram e tudo mais. O que tu diria? A primeira coisa, acho que para refutar algo, tu precisa conhecer ela toda. Então, isso aí a gente já elimina hoje boa parte dos pseudocientistas de internet que eles criticam baseado num vídeo, num corte de podcast que eles viram. A gente não é contra podcast, mas não leram a palavra toda. E mostrar, e se tem, então a base da ciência ela é evidência, então mostra a contradição, né? Então isso já já elimina, assim, acredito, boa parte das pessoas que levantam as hipóteses. A gente já comentou também, acho que desde o primeiro episódio, já falei umas 2 ou 3 vezes, da escavação do mar, eu sempre esqueço, morto. Isso. Do Mar Morto, né? Que foi a maior, dizem que é o maior achado arqueológico da história. Né? Depois você dá uma olhadinha, tem uns quantos vídeos na internet explicando melhor do que eu, mas basicamente pegam textos de centenas de anos antes de Cristo, em que os escribas faziam as cópias, e depois comparam com cópias do Antigo Testamento de centenas de anos depois de escrito, e centenas e centenas de páginas, a diferença que teve não fecha uma página, e são coisas como acentuação, pontuação e coisas do tipo. Nada contradizendo ou dizendo contra ou indo para um outro sentido. Então a gente já tem aí excelentes ferramentas para refutar essas pessoas, essas ideias levantadas de que a palavra de Deus, que a Bíblia ela tem contradições, que ela é uma mentira, ou que ela foi uma invenção meramente humana. Não tem como ser humana porque ninguém sobreviveu esse tempo todo para ficar ali mantendo a coesão e ficar ali fazendo cópia, né? Então, não tem o que fazer. Só uma ação extraordinária para manter ela viva até os dias de hoje. Outra pergunta básica, tá? Que talvez quem está nos assistindo já se deparou com isso,
em 2020, se eu não me engano, teve um cara que polemizou sobre o assunto. A Bíblia, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Ela é, totalmente. E o próprio versículo, não é uma opinião minha, eu até vou fazer questão de ler aqui o que a gente estava falando. Versículo 21 de 2 Pedro 1. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse movidos pelo Espírito Santo, ela deixa claro, olha, foi uma ação de Deus. Ele usou esses homens como ferramenta, como servos, esses homens santos que se colocaram nesse lugar diante de Deus, para falar a palavra dele. É a mesma coisa que eu dizer, Zeca, pega meu celular e escreve uma mensagem aí que eu estou com a mão ocupada. Uhum. Tu vai estar escrevendo ali, mas a mensagem vai ser minha. Uhum. Porque eu vou estar te ditando. Uhum. Né? O próprio Paulo, acho que algumas partes das cartas dele, não era ele que escrevia, né? Tanto que ele fala, agora escrevendo de próprio punho, né? O próprio Paulo pedia para alguém escrever as cartas, a gente fala, que é de Paulo. Então, a Bíblia, ela é inteiramente a palavra de Deus. Ela não só contém, e talvez o motivo de Pedro, talvez não, certamente o motivo de Pedro tá nos alertando isso, depois no capítulo 2 vai falar, é por conta desses caras que falam essas coisas. Do cara que fala que a Bíblia contém a palavra de Deus, do cara que fala que precisa atualizar a Bíblia, entendeu? São falsos mestres, né? Tem um discurso bonito, muitas vezes, até um discurso popular, como a gente vai ver aqui, mas é o lance do sofisma que a gente conversou. O 99% de verdade não é verdade, porque ele vai ter 1% que vai macular, vai tornar impuro todo o resto. É aquele vídeo que eu te mandei, não lembro se foi hoje ou ontem, do cara numa entrevista, não sei quem é o entrevistado, o entrevistador eu sei, mas não vou falar o nome. E aí o entrevistador pergunta, frequento a igreja católica, pratico hinduísmo, mas de vez em quando eu gosto de ir no candomblé. E aí ele pergunta pro cara, eu vou pro inferno? E a resposta do cara, ela é muito lisa, né? Ele parte já para a resposta universalista da coisa. Olha, o Deus que eu creio, a corrente teológica, eu achei interessante o termo, a corrente teológica que eu creio, que eu acredito, não prevê condenação. Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque eu acho que é interessante, primeiro, a gente deixar claro que a gente crê. A gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus, não apenas contém. Se ela é a palavra de Deus, ela deve ser lida, respeitada, temida, seguida e obedecida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, se ela é a palavra de Deus, o que está nela é verdade e o que está fora, como esse ensino de que Deus não condena, cara, João 3, Jesus deixa claro. E a gente gosta muito do 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira, e o universalismo vai apontar para esse texto e vai dizer, não, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que no verso seguinte, Jesus já fala, eu não vim para condenar o mundo, ele já se condena por si, o mundo já se atrapalha sozinho, e lá no final Jesus vai dizer, nos últimos 2 versos, se eu não me engano, ele diz, aquele que crê será salvo. Agora, aquele que não crê no quê? No Evangelho, não crê na mensagem, não crê no novo nascimento, porque esse é o assunto, né? Jesus está com Nicodemos falando do novo nascimento. Aquele que não crê nessa mensagem, não é que será, ele já está condenado. Então, gente, sim, existe condenação, sim, existe inferno, e no texto original são no mínimo 4 palavras, a gente, quem sabe um dia vai tratar dessas coisas. Por que eu estou levantando essa bola toda? Porque Pedro vai falar de um negócio legal. No capítulo 2, verso 1, ele fala sobre falsos profetas. A gente já falou até sobre falso ensino, né? Em algum episódio. O que a gente tem aí, Jada?
Vou voltar à leitura aqui para a gente revisar. 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Então, Pedro ele segue o raciocínio, né? Apesar de a gente ter a divisão do capítulo, mas ele segue um raciocínio. Sim. Por que ele está falando isso? Por que ele está falando que a escritura não vem de elucidação humana, não é uma ideia de ninguém? Deus é o autor da Bíblia. Por quê? Porque assim como já tinha naquele período, ele está falando. Então, Pedro fala isso, Paulo fala isso, João falou isso em 1 João capítulo 4. Assim como tinha naquele tempo, vai ter nos nossos dias, vai ter nos últimos dias, né, os dias mais próximos da vinda de Cristo. Então, a gente precisa revisar essas coisas, a gente precisa ter essas verdades bem fundamentadas em nós, porque nós vamos ser atacados. Porque vão ter pessoas dissimuladas, que sim, Deus vai exercer justiça e vai condenar elas. Pessoas que dizem que não existem condenação vão acabar sendo condenadas, infelizmente, se não se arrependerem. E o 2 é o que é preocupante. Muitos seguirão as suas práticas libertinas. Vai ser um ensino popular. Vai levar multidão. E aí talvez a gente comece a entender o porquê que Jesus fala que há duas portas, né? Ele faz aquela analogia, né? Uma porta larga, né? E que leva à condenação. Porque fala de uma porta que vai passar muita gente, né? E, obviamente, a porta estreita vai passar bem menos pessoas. Não por acepção de pessoas, mas pelo caminho, pelas escolhas e a maneira como conduzem a sua vida. Então, se não me engano, é Judas ou Timóteo que vai falar também que eles vão perverter até o santo, se possível. Ou é Apocalipse? Apocalipse, né? É na soltura do tinhoso, se possível, ele vai corromper até os santos. Então, por isso que a gente precisa entender essas coisas, a gente faz questão de afirmar e fazer essas perguntas. A gente já sabe o que a gente acredita disso, mas faz questão de externalizar, porque é um alerta, é algo muito perigoso. A gente precisa estar mais atento como igreja, como cristãos, contra o falso ensino. E é uma ênfase, né? Hoje de tarde eu estava revendo ali, revisando o episódio 6, o último episódio da nossa série sobre cristologia. E lá naquele episódio tu comentou, né? Eu aprendi com alguém que quando a Bíblia repete muito uma coisa, ela está dando ênfase, quando ela está dando ênfase a uma coisa, é porque isso é importante. E essa questão do falso ensino é recorrente, né? Sim. A gente vê Jesus, ele vai confrontar os falsos mestres, os falsos ensinos, como tu disse, Pedro, nesse texto, ele já está falando que existe, Paulo, nas cartas, ele já vai confrontar esses falsos ensinamentos. Eu tenho João de Paulo aqui, aí, ó. rapidinho. Então, vamos. Mateus 24, 24. Jesus falando sobre a grande tribulação, né, os últimos tempos, e falando assim, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então Jesus também falou isso. Então aqui, Jesus já está alertando. Segue o raciocínio aí que eu vou para Paulo. Não, e Paulo vai falar, João vai falar, né, que foi o que a gente discutiu no episódio 3 também. Então, cara, é uma ênfase neotestamentária importante. Existe um ensino que é verdadeiro, que é o ensino do caminho estreito, da porta apertada, é o ensino do negue-se a si mesmo, é o ensino do arrependimento, e existe o falso ensino, onde
o Deus desse ensino não prevê condenação, onde todo mundo no final vai ir para um lugar melhor. Não é o que a Bíblia diz, não é o que é a palavra de Deus. Para nós, a Bíblia é a palavra de Deus, então não é o que a palavra de Deus ensina. Né? É uma deturpação, é uma distorção do verdadeiro ensino. O que tu tem aí de Paulo falando sobre isso? 1 Timóteo 4:1. Ora, o Espírito, né, com E maiúsculo, afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem espíritos enganadores e a ensino de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a mente e que tenha cauterizada a própria consciência. Aí depois ele vai dar mais detalhes sobre isso, mas é o que tu falou, é uma ênfase, é uma repetição, e é um sintoma presente desde o início, sabe? O povo de Deus sendo atacado por falsos ensinos, que muitas vezes chegam dissimulados, chegam numa mensagem muito confortável, né? E aí que tá. Eles usam muitas vezes a palavra. É o lance da Bíblia ser a palavra de Deus ou de conter. Sabe? Parece o jeito que os falsos mestres usam. A gente não tá aqui para apontar quem é quem. Vontade de fazer uma piada e falar o nome. Não faz assim. Mas não faz assim. Senão eles pegam trechos da Bíblia, a gente comentou, sabe? A Bíblia só tem alguns recortes. É só o João 3,16, porque Deus amou o mundo. É só a passagem de 1 João, porque Deus é amor. Mas as outras passagens parece que elas não são citadas. É o cara que diz que tem dificuldade com Atos 7, com Deus torrando o pessoal, Ananias e Safira. É o pessoal que esquece que Hebreus fala que o nosso Deus é fogo consumidor. É o pessoal que esquece que a visão de João no Apocalipse vem o pessoal, os anciãos prostrados diante de Deus falando santo, santo, santo. Acho que é tu que fala, né, que eles não estão falando amor, amor, amor. Eles estão falando santo, santo, santo. Né? Então, esses ensinos eles são perigosos. Quando a gente só tira recortes, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, eles são muito, muito direcionados, muito fácil de tu cair num falso ensino pegando recortes isolados da Bíblia. Hoje ainda a gente comentou também antes de começar a gravar, sobre uma música, né, que lançaram recentemente. É um cara que a gente gosta muito de ouvir, o cara canta muito, toca muito, mas escreve uma letra perigosa, porque um trecho, eu não sei a letra toda, mas um trecho diz... Tu vai entregar o nome dele. Não tem problema. Não tem? Não tem problema. O trecho da música diz, não creio, alguma coisa assim, não creio num Deus que quer guerra. O Deus bíblico, ele não quer guerra, mas ele está pronto para. E ele vai para. Por isso ele é chamado no Velho Testamento de Yahvé Sabaoth, ou o Senhor dos Exércitos. Ele não quer guerra, mas Apocalipse diz que as nações se reunirão e guerrearão contra ele. E Deus não vai fugir, cara. Uma espada sai da boca, não é para cortar o churrasco, não é. Churrasco. Cara, Deus não vai fugir. Quando o anticristo se levanta e quando ele levantar nações para guerrearem contra Deus, contra o povo de Deus, Deus não vai fugir. Isso não significa que ele queira a guerra. Não, ele não quer. Mas ele está pronto. Sim. E o texto diz que a guerra vai ser sangrenta. E um dos textos que a gente até já leu aqui em outro momento fala das vestes do Cordeiro, as vestes de Jesus sujas de sangue. E que sangue é esse? É o sangue dos inimigos que nessa guerra, que João vai ver lá em Apocalipse, ele pisou. Ele pisoteou. Porque então, o sangue dele já foi. Já foi. Já foi vertido. Já foi derramado e ninguém derrama mais. Agora ele vai verter. Não vai, ninguém derrama mais. Então, é por isso que a gente está falando essas coisas, a importância de entender isso, assim. O discurso é muito bonito. O discurso universalista, tem até um filme no Netflix horroroso, irmão. Não perde seu tempo indo ver, pra sorte eu nem sei o nome.
mas conta a história de um pastor, que era um pastor pentecostal muito proeminente nos Estados Unidos. Cara, daqui a pouco ele desvia e desvia de verdade, assim, e começa a teimar com lideranças, começa a teimar com o presbitério da igreja, teima com lideranças cristãs da sua época, e chega ao ponto de abrir mão do ministério para ir e sair pregando essa nova mensagem, essa nova revelação. E que revelação é essa? Não tem condenação. Não tem inferno. Deus é todo amor e ele não faria isso. Cara, o texto diz. A Bíblia diz que vai existir separação do joio e do trigo, vai existir separação dos peixes bons, dos peixes ruins. Jesus fala isso nas parábolas, então vai haver essa distinção. Agora, como que a gente vai chegar nisso? É pela Bíblia, é pela palavra de Deus, e é crendo que ela é de fato a palavra de Deus. Né? Sim. Fugindo desse falso ensino, fugindo dessa porcariada toda. Aí vem um outro ponto. Vamos levantar mais uma bola e ver o que acontece. Lei e graça, Velho e Novo Testamento. E aí Jesus fala um monte de coisa. Nesse meio do caminho, o que a gente pode dividir com o pessoal hoje aqui na mesa sobre isso? Isso é um outro... por que vale a pena comentar? Porque esse é um outro... Eu vou tentar aliviar, não vou chamar de falso ensino. Ele não é verdadeiro. Então é falso. Pode chamar. Então é falso. Mas talvez a intenção não seja perverter. Vou ser legal. Generoso. Vou ser muito generoso. Dia raro, meus amigos. Guardem esse vídeo. Vai ser. Vai vir o dia que eu vou vir com a faca nos dentes. Mas que é um lance do... a lei já passou. Jesus veio abolir a lei. É um outro versículo que o pessoal às vezes lê de forma isolada e acaba errando, interpretando muito mal. Mas na verdade a gente vai ver aqui que a Bíblia não tem contradição. Jesus não veio aliviar a barra de Deus Pai, que estava muito enfurecido no Velho Testamento, e agora veio deixar a gente pecar e só trazer o perdão pra gente. Não, a lei de Moisés, ela é santa, foi dada por Deus, né? A lei que a gente vê nos escritos de Moisés. Moisés foi no monte subir e Deus ditou para ele, né? Não foi uma elucidação dele. E aqui é o que a gente vai ver em Mateus 5, né? Do 17 ao 18. Né? Esse princípio aqui, que diz assim. Isso faz parte do Sermão do Monte, né? Jesus falando: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, o próprio Jesus está falando aqui, ó, gente, eu não vim dizer nada do que está no Antigo Testamento. Sim, a lei ela tem um prazo de validade. Sim, ninguém poderia ser salvo pela lei, né, porque era incapaz de cumprir ela completamente. Só Cristo cumpriu. E na verdade, a lei ela tem uma função de apontar para Jesus, né? Um dia a gente vai falar, talvez, mais um detalhe sobre isso, mas todos aqueles ritos que, quando a gente lê o Velho Testamento, a gente vê o Cordeiro, a gente vê o povo saindo do Egito, a gente vê a construção do tabernáculo, tudo isso são símbolos, são pistas que Deus ia dando para a obra de Cristo, para a vinda de Cristo. Né? Acho que é Gálatas que vai falar do aio, né? A lei foi um aio que conduziu até Cristo. Então, e se a gente parar para prestar atenção e olhar com calma para a lei, a gente tem diversos princípios que Jesus só fala e simplificou
né? Muito melhor do que a gente simplifica, mas ele simplificou para nós, pro povo que veio depois da lei, depois da morte e ressurreição dele, né? Se eu não me engano, tem uma lei, na parte da lei de Moisés, que quando o pessoal ia colher milho, era para deixar algumas espigas no chão. Tipo, então, qual que é a aplicação disso para nós hoje? É a generosidade, porque fala a tradição que os pobres eles iam para as lavouras depois das colheitas catar alguns restos de milho, de alguns frutos para se alimentar. Hoje a gente tem a Bíblia falando sobre a verdadeira religião, né? É ajudar o órfão, o Tiago vai falar. Então a gente enxerga esses princípios e vê que eles não são contraditórios. Na verdade, eles foram... Jesus como Deus, ele simplificou, ele legislou, ele estabeleceu uma nova lei para deixar hoje que não é contraditória à lei de Moisés ou qualquer tio ou ir do Antigo Testamento. Vale a pena, né, a gente, quem sabe, clarear que Jesus diz o seguinte: eu não vim destruir, eu não vim anular, eu vim cumprir a lei. Tendo ele cumprido a lei, nós, enquanto gentios, não temos a obrigação do cumprimento da lei. Né? Vale pontuar isso por quê? Porque existem muitas... vou usar o termo seita, porque dentro... no meio cristão, essas igrejas são consideradas seitas. Existem seitas cristãs que dizem que é necessário o cumprimento de determinada lei para a salvação. Só que a lei é para o judeu. A lei era para o povo judeu. A lei é para o povo judeu. E, cara, eu não sou judeu. Eu sou brasileiro, tenho uma mistura de português, italiano, alemão, deve ter uns índios perdidos. Então, mas judeu, eu acho que não devo ter nada de judeu. Não. Então a lei não é para mim. Todavia, ainda existe uma lei a ser cumprida, que é a lei de Cristo. Sim. Que é a lei do amor. E esse é outro ponto, né, que vale também a gente frisar para esse pessoal que fala sobre lei e graça, que tenta criar essa diferença de que na graça, ou no Novo Testamento, ou no Evangelho, ou no ensino de Jesus, não existe lei. Cara, não existe necessidade de obediência. Jesus vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda e os obedece, esse é o que me ama. Ele vai falar, vocês precisam obedecer os meus mandamentos. Então, existe ainda uma lei a ser seguida e um mandamento a ser obedecido. Paulo acho que vai falar algo nesse sentido em Romanos 8, 1 e 2. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então ele falou, olha, a lei de Cristo, ela te livrou da condenação que havia na lei da antiga aliança. Né? Porque ele vem construindo um raciocínio, né, e chega nessa conclusão de que nenhum homem pode ser salvo pela lei. Né? A Bíblia é super... Por mais que tente, né? Por mais que tente. Capítulo 7 tem aquele lance ali. A gente vai um dia falar com vocês sobre isso, mas não é hoje. Não vai ser hoje. Então, existe uma lei, a lei de Cristo, né? Que ela é mais simplificada no sentido de compreensão, talvez, que a gente teve 600 e poucas leis, né? Acho que a gente comentou isso no episódio, lá na Escritura, mas agora com o auxílio do Espírito Santo, a graça de Deus, para que a gente pudesse, pela fé, ser salvo, né? E tem um termo que a gente usa muito, né? Tanto tu quanto eu. A graça, ela veio para elevar o padrão. Ela veio para elevar a régua. Então, Jesus ele vai falar no Sermão do Monte diversas vezes sobre a lei. Ouvistes o que foi dito e coisa arada. Acho até que a gente vai ler, né? E quando a gente compara o que foi dito com o que Jesus diz, cara, o nível foi lá para cima. Sim. Exemplo, não sei se é o que a gente vai ler. Não é. Exemplo, tá?
a questão do adultério. Uhum. Então, na lei, o adultério está ligado ao ato, está ligado ao ato sexual fora do casamento. Na graça, no Novo Testamento, no ensino de Jesus, no Evangelho, o adultério já não é mais o ato. O adultério já está no desejo, na cobiça desenfreada e talvez até na intenção. Cara, o que é mais fácil de controlar? O ato ou o desejo? É muito mais fácil controlar o ato. Muito mais fácil. Sim. Porque o desejo está na carne, está nessa carcaça corrompida pelo pecado. Vamos ver o que a gente tem aí. Ainda no capítulo 5 de Mateus, e a gente, parece que a gente está fugindo um pouco do assunto, mas a gente vai fazer total sentido agora. Mateus 5, 22. Jesus vem falando, né? Ouvistes o que foi dito na lei de Moisés, e aí chega no 22. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito ao julgamento do tribunal. Quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Cara, aí é o que ele vem falando, né? Quando ele fala ouvistes, ele vai falar da velha aliança, né? Agora ele vai dizer, eu, porém, vos digo, ele está falando da nova aliança. O que isso quer dizer? Jesus não está falando, esqueçam o que vocês ouviram. Ele está lembrando, olha, vocês ouviram o que foi dito, né? Eu, porém, vos digo, ou seja, olhem para a lei, e é o que Pedro vai falar, vocês fazem bem se atentarem para a lei. E agora eu estou estabelecendo a minha lei. Estou estabelecendo a lei do Espírito da vida, né? Que vocês agora, pela graça, pelo Espírito Santo, conseguem cumprir. Então, o que isso nos ensina, o que isso tem a ver com nós hoje? A Bíblia ela precisa ser lida como um todo. Não dá para dizer só o Novo Testamento, a gente já falou, não dá para dizer só o Velho Testamento. Que loucura, que horror é tu ler Hebreus sem nunca ter lido o Antigo Testamento. Eu já fiz isso quando eu li a primeira vez a Bíblia. Cara, não entendi metade, 80%, 90% de Hebreus. Por quê? Porque Hebreus está referenciando, toda hora. Está falando, o Antigo Testamento, a lei, os profetas, era uma sombra. Ele pega a lei, pá, é isso. Ele pega outro aspecto da lei, é aquilo. E vem botando uma luz, vem tirando o pano que a gente fala, né? E mostrando, olha, é isso daqui que estava querendo dizer. É para isso que ele estava apontando, é isso que ele estava representando. Excelente. Tem mais um texto aqui pra gente ler, meu mano. Tem mais alguns, na verdade. Tem. Mateus 19. Deixa eu ver se eu acho essa aqui. Mateus 19, do 3 ao 5. Se tu tá aí com a tua Bíblia em casa, seja ela física ou digital, e puder nos acompanhar, a gente vai ficar muito feliz com isso. Mateus 19, do 3 ao 5. Diz assim: alguns fariseus também chegaram até ele, no caso, até Jesus, e para prová-lo, questionaram-lhe dizendo, é lícito o marido se divorciar da sua esposa por qualquer motivo? E Jesus lhes explicou, não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e mulher, e os instruiu, por este motivo o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Sendo assim, eles já não são dois, mas uma só carne, e, portanto, o que Deus uniu, não o separe o homem. Fala comigo, Jader. É o que Jesus vai dizer ali, cara. Ele é o mesmo princípio que ele aplica. Cara, o que o Criador disse? Né? A gente, é um outro tema polêmico também, a questão do divórcio. Não vamos entrar nele agora, por favor, cara. Que dá um enredo violento, não pra gente, mas pra quem tá errado. Mas no versículo 4, ele vai dizer algo muito tranquilo. Ele vai dizer, não tendes lido o que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Ele está referenciando Gênesis, lá no início. Então,
esse ensino que fala, não, o Velho Testamento já passou, falam de, o Evangelho de Jesus, é uma salada de fruta. O cara que diz que só os Evangelhos, só o Novo Testamento são a palavra de Deus, cara, esquece. Ou tu aceita eles como um todo, Antigo e Novo, ou rejeita de uma vez. Por quê? Porque o próprio Jesus está referenciando. O próprio Jesus elucidou para os discípulos no caminho de Emaús as leis e os profetas. O próprio Jesus abriu o livro, o rolo do livro de Isaías, numa sinagoga e falou, está se cumprindo isso aqui que está escrito. O próprio Mateus vem pincelando, isso aconteceu para que estava cumprindo, a gente gastou um episódio falando só disso. Então não tem como a gente separar essas coisas. Ela é indivisível. A Bíblia ela precisa ser lida, pensada, entendida como um todo. Né? O Evangelho começou antes de Gênesis 1. Né? Então, quando o Cordeiro foi sacrificado, e isso é curioso porque Pedro, lá para frente, milhares e milhares e milhares de anos, está falando de algo que aconteceu antes do que é relatado em Gênesis 1. Então ela precisa ser lida como um todo, e quando a gente lê, através da clareza do Espírito Santo, do auxílio do Espírito Santo, a gente vê que ela é coesa, que ela é completamente coerente e não tem nenhuma contradição ou sombra para ser dividida, ou qualquer ideia que possa querer dividir ela. E é interessante que para o pessoal aí que hoje quer ser cristão e evolucionista, Jesus olha para o texto do Gênesis e valida. Não tem deslido o que o Criador fez. Cara, Jesus está validando Gênesis 1, dizendo que no princípio Deus criou o mundo. Jesus não está falando sobre uma evolução, e a gente não está falando contra a ciência, até porque existem aspectos da ciência muito interessantes que a gente observa na Escritura, mas não é a ciência que rege o que a gente crê. É a Bíblia que rege o que nós cremos, e a ciência ela precisa entrar no trilho da Escritura, senão ela está errada. Sim. Como já teve muitas vezes ao longo da história. Exato. Cara, falando sobre isso, eu sempre gosto de citar Pangeia. Pangeia é um conceito que a ciência elaborou em 1980. A Bíblia já trata da Pangeia, obviamente não com esse nome, mas desde que a Bíblia é Bíblia, lá em Gênesis 10, se eu não me engano, que fala sobre a divisão dos continentes. A Pangeia é a ideia de um continente original único. Sim. Era uma porção de terra só. A Bíblia já vai falar da terra se dividindo, do continente se dividindo em Gênesis 10. Então, a ciência ela precisa olhar para a Escritura com gentileza, porque a Escritura não quer ser científica, a Bíblia não tem essa pretensão, mas quando ela é cirúrgica. Sim. Ela é cirúrgica. A gente já trocou ideia uma vez sobre a questão da rotação da Terra, movimento do Sol. Cara, tem umas coisas muito loucas na Bíblia, e que hoje a ciência diz que e a Bíblia já explicou faz muito tempo. Então, vamos parar com essa ladaia de o Novo Testamento, o Velho Testamento. Cara, vamos olhar para a Bíblia como uma coisa só. É a palavra de Deus, é o livro inspirado de Deus, é uma dádiva. Sim. É uma dádiva. A gente tem um privilégio, cara. A gente está com 2 Bíblias na mesa, a gente tem um telefone cheio de referência bíblica. É uma dádiva, é o meio pelo qual Deus decidiu se comunicar, e é o meio correto. Né? Que outro meio Deus poderia usar para se comunicar com tantas gerações, se não fosse o escrito? O que a gente tem hoje de contato, sei lá, com coisas dos nossos antepassados? Cara, cultura, cada geração que passa enfraquece. Que nem alguém disse outro dia, cara, meu filho talvez nunca vai comer uma ambrosia na vida. E eu perguntei, cara, por quê? Não, porque quem fazia ambrosia era minha mãe. Minha mãe morreu, eu não sei fazer. Então, talvez a próxima geração nem saiba. Isso falando de comida, tu imagina de ensino. Sim. E de repente Deus escolhe comunicar-se, escolhe perpetuar seu ensino, sua lei, pelo escrito, pela escritura. E isso é poderoso e é uma dádiva.
É um Sim. presente a gente poder olhar, que nem tu falou, sobre os textos do Mar Morto. A gente pode olhar para Gênesis tranquilo, porque a gente sabe que o que foi escrito há milhares de anos está fiel ao que foi escrito. O que foi escrito há milhares de anos e o que a gente tem na mão hoje é fiel. Uhum. Existe fidelidade textual. Ah, foi alterada. Ah, cara, por favor, não me tonteia, não me enlouquece essa hora da noite. Sim. Por favor. Cara, vamos para 2 Timóteo e a gente vai ter um outro princípio muito interessante que é legal a gente destacar. Por que a escritura ela é útil? Por que ela é importante? Uhum. Por que daqui a pouco tu que é crente, daqui a pouco frequentador de igreja, precisa entender que ler Bíblia não é só coisa de líder, de pastor, é coisa de crente, é coisa de quem ama a Deus, né? 2 Timóteo, no capítulo 3, vamos ler do 14 ao 17. Carta de Paulo ao Amado Timóteo. amado Timóteo. Pode ler aí, meu mano, se tu já achou. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. Cara, toda a escritura ela é útil. Eu vou ainda ser um pouco mais ousado do que esse trecho de texto diz. Ela é indispensável para o cristão. Não tem como a gente agradar a Deus não cumprindo a sua palavra. Uhum. E para cumprir a sua palavra, a gente precisa ter contato com ela. É o que ele vai falar no versículo 17. A fim de que o homem seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Como é que eu vou ter uma boa consciência diante de Deus se eu não sei o que ele pensa de como eu tenho que levar a minha vida? Como é que eu sei se eu sou um bom marido se eu não sei qual que é o padrão divino de ser um bom marido? Uhum. Né? O mundo tem o seu padrão, seja lá qual ele seja, qual ele for. Mas a gente precisa partir da escritura e aplicar e viver de acordo com ela. A gente não tem que chegar com um conceito pronto e tentar encaixar a escritura. Não. A gente precisa extrair, a gente precisa ser lavado, né? Vai falar lavado pela palavra para agradar a Deus, para ser habilitado a ser boa obra, para chegar diante de Cristo e ouvir dele, entra no gozo, entra na vida eterna, né? Então, por isso que a gente precisa se relacionar com a Escritura. Não é coisa só de gente culta, apesar de que a Escritura ela dá muita cultura pra gente, mas é muito, muito mais importante do que isso. É uma sobrevivência espiritual, né? Agora tu falou isso, eu entendi por que eu marquei essas coisas aqui, cara. Eu tava já aflito. O que eu anotei aqui, cara? E parecia que não tinha nada a ver, mas é por esse ponto que tu tá falando. Eu anotei 2 textos aqui. Mateus capítulo 12 e Marcos capítulo 7. Em Mateus 12 vai ter vários momentos ali, mas o principal é o primeiro. E é curioso, porque Jesus vai falar de um negócio que tu comentou agora há pouco. Ouvistes o que foi dito, né? Vocês não leram o que fez Davi quando teve fome. Davi fez exatamente o que tu falou. Ele entrou na plantação e respigou. Ele pegou aquele milho que estava no chão, que o pessoal foi deixando, porque a lei mandava deixar, e ele come. Só que isso é no sábado. E Jesus está ensinando de novo, né? A gente já falou isso. Jesus está trazendo clareza ao ensino sobre o sábado. Os caras estão enchendo a paciência. Não, no sábado não pode fazer nada. Jesus olha para a Escritura e diz, cara, a lei diz que Davi teve fome e entrou com seus numa plantação e comeu.
Né? Então, Jesus, de novo, está validando o Velho Testamento. E aí, o outro texto que eu anotei aqui, Marcos 7:11, tem a ver exatamente com isso que tu está falando, que é a história lá da Corbã, né? É a oferta. O que acontecia na época de Jesus? Pode ler aí, 7:11, tem mais uns versinhos para frente. Vós, porém, dizeis, se o homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai e de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Então os caras chegavam já com uma leitura pronta, que era a tradição, e quando um filho tinha a obrigação de cuidar dos seus pais idosos, e ele achava que isso era um peso, o que ele fazia? Ele chegava num sacerdote e dizia, olha, o que eu daria como sustento dos meus pais, eu vou oferecer, vai ser uma oferta a Deus. O sacerdote, pela tradição, entendia que se ele estava dando como oferta, ele já não precisava mais sustentar os pais. Só que ele não dava de oferta o que ele daria aos pais, ele dava muito menos, ficava livre do peso financeiro de sustentar os pais, e dava o dinheirinho lá para o templo, e estava tudo certo, porque o sistema é o sistema desde sempre. Então, invalida o mandamento pela tradição. Cara, é o que acontece hoje. É o tanto de gente que invalida o que está escrito, porque já chega com o conceito pronto e quer adequar a escritura ao seu conceito. É o que acontecia. Glória a Jesus que eu entendi porque que eu anotei isso aqui, cara. Eu já estava aflito. Outro detalhe interessante. Lá em 2 Timóteo, onde tu leu, na King James, cara, eu amo a King James. É a Bíblia de mais crente que tem a King James, cara. Diz assim, ó, 2 Timóteo 3,14. Paulo falando a Timóteo. Tu, no entanto, permanece no ensino que recebeste e sobre o qual tens plena convicção, sabendo perfeitamente de quem o tens aprendido. Porque desde a infância sabes as sagradas letras. Quais são as sagradas letras? Velho Testamento. Lei, salmos, sabedoria e profetas, maiores e menores. Sabes as sagradas letras que têm o poder de fazer-te sábio para a salvação por intermédio da fé em Cristo. O Salmo 119 vai trazer várias referências parecidas com essa. Então, amo a tua lei porque ela me faz sábio. Amo a tua lei porque ela torna o meu coração mais sábio que dos meus professores. Amo a tua lei, amo os teus decretos. Cara, sempre nessa pegada de que conhecer a palavra de Deus dá sabedoria. Conhecer a palavra de Deus aperfeiçoa, aprimora o caráter do cristão, aperfeiçoa, aprimora o caráter daquele que crê em Deus. E aí no verso 16, ainda lá em 2 Timóteo diz, toda a escritura, ou seja, Velho Testamento de novo, toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Para que eu leio a Bíblia? É para adequar a Bíblia à minha vida? Não, é o oposto. A Bíblia precisa ser lida para ministração da verdade. Se a Bíblia ministra a verdade, o falso ensino ele vai ser confrontado pela leitura da Bíblia. Por isso a gente abre a Bíblia aqui. Por isso a gente faz esse exercício de abrir a Bíblia e ver o que ela diz. Segundo, repreensão do mal. E aqui não tem a ver com repreender, tá amarrado. Não. Repreender a atitude má, repreender o coração mal, repreender o caráter mal. Tu falava do padrão do marido do mundo. Cara, o padrão de marido do mundo é um lixo, cara. Não, é não ter padrão. É não ter padrão, é tu ser o cara mais lixo que existe, é o marido do mundo. O padrão de marido bíblico é bem diferente. E é altíssimo, né? E é altíssimo. Só para dar o spoiler, Efésios 5 diz que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou para morrer por ela. Então o padrão bíblico de marido, de homem, esteja disposto a morrer por sua esposa. Qualquer coisa menos que isso não é padrão bíblico.
Então, repreensão do mal. Terceiro, correção de erros. Eu não leio a Bíblia para achar uma desculpa para os meus erros ou para os meus defeitos, aquela coisinha do carinho no ego. Não. Uhum. Eu preciso ler a Bíblia e quando ela confrontar os meus erros, eu preciso corrigir. É o objetivo da Escritura. Para isso que ela foi escrita. É o que Paulo está dizendo a Timóteo. E por último, e não menos importante, a palavra de Deus ela é proveitosa para ensinar a maneira certa de viver. Uau, existe uma maneira certa de viver? Hoje em dia as pessoas dizem que não. Sim, tudo é relativo. Tudo é relativo, tudo posto daquele que me fortalece e vai! Eu acho que eu já comentei contigo, mano, mas vamos dividir aqui com a turma. Um dia eu estou trabalhando na antiga empresa. Hoje a empresa é um pouco mais forte, mas estava trabalhando na antiga empresa, fazendo entrega lá como motorista. E cheguei num determinado estabelecimento, estava descarregando a mercadoria que eu tinha para entregar e estava a rádio tocando. Né? Todo o ambiente lá do mercado, o rádio tocando. A entrevista com uma psicóloga. E uma ouvinte da rádio manda a pergunta para a psicóloga: olha, traí o meu marido e ele não quer me perdoar. O que eu faço? O que tu acha que a psicóloga respondeu? Ao vivaço, no ar. Diz a psicóloga, não lembro o nome, nem faço questão, porque ela é péssima. Ela diz assim: olha, se ele não quer te perdoar, não é um amor verdadeiro. Porque se ele te amasse, ele te perdoaria e aceitaria as tuas traições. Porque talvez tu precise trair para viver bem. E se ele te ama de verdade, ele vai ter que te aceitar, traindo ou não traindo. Cara, olha a loucura que o mundo está vivendo hoje. Uhum. Tudo é permitido, tudo está liberado, quer trair, trai. Estou assistindo um vídeo no YouTube, outro dia, gloriosa plataforma aí que está nos monetizando, aleluia. Só, né? Entra um anúncio de uma marca famosíssima, já nem quero mais comer maionese, cara. Olha a ideia dos caras, os caras tão loucos, cara. Eles fazem a propaganda de maionese e abre com 3 pessoas, tudo meio se acariciando, e a frase: abandone a monogamia. Viva experiências novas. O que isso tem a ver com maionese? Qual é a mensagem que eles querem dizer? Não compre só a maionese sabor tradicional, experimente um sabor novo. Como que eles fazem essa propaganda? Abandone a monogamia e viva experiências de um relacionamento aberto. Aí tem 3 pessoas se acariciando. Cara, olha o lixo que o mundo está virando. Olha o padrão distorcido. Então, a Bíblia, a Escritura, quando eu olho para ela, Paulo diz isso, cara, taxativamente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Isso ele fala olhando para o Velho Testamento. Hoje a gente pode ler isso e compreender a totalidade. Velho e Novo Testamento. Toda ela é inspirada por Deus, ela é proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e, por último e não menos importante, para ensinar a maneira certa de viver. A fim de que, tudo isso tem um objetivo, a fim de que todo homem de Deus, e aqui homem não está falando em gênero, está falando em espécie, o ser humano, para que todo homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar as boas ações. Glória a Deus, eu lembrei porque que eu anotei essas coisas. Do nada. Então, tá claro assim o porquê que a gente precisa da palavra, o porquê que a gente precisa atentar, o porquê que a gente precisa gastar tempo. E acho que para a gente se encaminhar aí pro último pensamento do EP, eu escutei uma vez, eu não vou citar quem, mas é um cara que eu gosto muito, assim, já nem tá mais vivo, mas pelo testemunho e pelo... Só levanta a capa da Bíblia assim. Aqui, ó, quem é mais ligado já pegou quem é. Mas... Não, mas esse merece referência, mano. Esse merece. Merece. Eu nunca vi ninguém que implicou com ele. Não, merece. Dr. Russell Shedd. Tá louco? Ele tem essa Bíblia que eu tenho aqui, tem os comentários de rodapé dele, o cara é uma referência aí gigantesca na igreja brasileira. Sim. Mas ele disse algo muito simples.
Perguntaram uma vez para ele, como é que o senhor estuda a Bíblia? É um cara PhD em Novo Testamento, o cara é um monstro. Praticamente uma Bíblia ambulante. Sim. Ele falou, eu faço perguntas para o texto. Uhum. Isso é um princípio muito legal. Uma maneira muito interessante de aprender é questionar. Uhum. Sabe? A gente confundiu, talvez, a reverência, o respeito que a gente precisa ter com a palavra de Deus com a ausência de questionamento. Uhum. Cara, Deus não vai se enfraquecer, ele não vai se contradizer por uma pergunta nossa. Ele sabe de todas as coisas, a palavra dele é completa, né? Jader, mas Jesus às vezes não respondia os fariseus ou respondia com uma pergunta. Claro, porque ali o texto fala, ele conhecendo a intenção dos corações. Uhum. Mas muitas vezes, como nesse texto aqui, de Mateus 19, do 3 ao 5, ele vai fazer esse exercício. E é uma coisa que a gente precisa copiar dos atos de Jesus. Fazer esse exercício de responder a palavra de Deus. A gente leu aqui o Mateus 19, do 3 ao 5. Uhum. Então ele fez esse exercício de apontar o quê? Para ler a Bíblia como um todo. Uhum. Ele vai lá para Deuteronômio 24, que ele vai falar sobre questão do divórcio, né? A questão do divórcio, uhum. né? Que a gente não vai entrar. Uhum. O nome. Mas o que ele está fazendo? Ele está dizendo, ele está respondendo um questionamento, que ainda que fosse mal intencionado, um texto. Ou seja, a Bíblia responde a Bíblia. Uhum. Né? Ele não estava pregando contra Moisés. Ele estava dizendo, ele até explica o motivo, né? Que Moisés deu aquela concessão acerca do divórcio, mas explicando a Bíblia como a Bíblia. Deuteronômio 24, tá? O que eles estão dizendo? O que eles estão tentando pegar Jesus, tentando, e falhando miseravelmente. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se lhe levar um termo de divórcio, e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela, saindo da sua casa, for se casar com outro homem, e este a aborrecer e lhe lavar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir na sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim, não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Nem vou entrar na questão, mas Jesus está citando esse texto. Uhum. Então, a gente precisa e deve questionar a palavra, porque ela vai ter a resposta, né? Outra frase, então, já que deixou eu citar o Russell Shedd, que ele fala que eu gosto muito, a Bíblia, ela não tem resposta para tudo, mas para tudo ela tem um princípio. Uhum. Né? Então, a gente precisa questionar a Bíblia para saber a razão da nossa fé, que vai falar lá em Pedro. Uhum. Para quando um dia as aflições, os problemas ou os opositores vierem questionar nossa fé, a gente tem a resposta, porque a gente fez esse ensino. Mas que coisa estranha, o que será que quer dizer isso? Aqui eu vou ler aqui, tem uma referência ao Antigo Testamento, vou ver o que está dizendo. Uhum. É disso que Jesus está falando. Uhum. Sabe? Fazer esse exercício de perguntar para a Bíblia e responder com uma Bíblia é uma coisa muito sábia. Porque a Bíblia, como a gente já falou aqui, ela é coesa, ela é completa, ela é inteira e ela vai esclarecer ela mesma. Excelente, cara. Dá pano pra manga, né? Dá. Dá vontade de falar mais um monte de coisa. Pra gente encerrar, meu mano, vamos ler um texto então, já que a gente fez o exercício lá do Salmo 119, já que eu fiz esse exercício de ler esse troço todos de tarde. E é um texto que eu gosto. Pô, cara, e falta tempo pra gente falar de Josué e o encontro dele. Falta tempo pra gente falar do Salmo 1. Tem muita coisa que a gente poderia falar, né? Sim. Jesus no deserto.
ouvindo uma palavra distorcida do diabo e respondendo com a palavra no contexto correto. A gente poderia falar de muita coisa, mas para a gente fechar então o nosso bate-papo de hoje, vamos fazer essa leitura, o Salmo 119, vamos ler do 9 ao 11. Na King James diz assim: como pode um jovem conservar puro o seu caminho? E o próprio texto responde: vivendo de acordo com a tua palavra, com a palavra de Deus. De todo o coração eu te procurei. Não deixes que eu me afaste dos teus mandamentos. Esse é um pedido do salmista. E o verso 11: em meu coração conservei a tua promessa para não pecar contra ti. Qual a importância da Bíblia? Qual a importância da palavra de Deus? Cara, é isso. Guardar ela no coração para não pecar, para manter uma consciência pura, para permanecer com mãos limpas e coração puro. Talvez esse seja o maior benefício da gente manter contato diário com a palavra de Deus. E aí a gente vai ter inúmeros vídeos, né, de gente falando: tu come todo dia, mas tu não lê todo dia, tá? Essas coisas chatas de TikTok, nem vale a pena. Cara, muito bom o nosso papo. Vamos seguir falando disso, cara. Vamos mesmo. Vale a pena. Vamos mesmo, vamos. No próximo episódio vamos falar sobre isso de novo. Vamos abranger mais aí a questão da Bíblia, o valor, o peso da Escritura. Vamos seguir nesse raciocínio? Vamos. Então tá agarrado. Minha gente, a gente chega ao fim de mais um episódio. Já pedi lá no início, vou pedir de novo. Te inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho de notificação. Na descrição do vídeo vai estar aí todas as nossas redes sociais. Segue a gente lá, compartilha o nosso conteúdo, nos ajuda a divulgar essa mensagem. A gente não quer reconhecimento, fama, nada disso. A gente está fazendo porque, como o salmista do Salmo 119, a gente ama a palavra de Deus, a gente ama falar, ler, conversar, trocar ideias sobre a palavra de Deus, e a gente quer que mais pessoas tenham acesso a isso. Como que tu pode ajudar? Compartilhando, né? Clica aí no botãozinho compartilhar, joga no grupo, manda para os teus amigos, e é isso. Deus abençoe vocês, uma boa semana para todo mundo. Qualquer coisa, chama a gente lá nas redes sociais, a gente está sempre disposto a ajudar, a gente tem recebido uns feedbacks muito legais e, cara, a gente se alegra muito. Sim. Então, se tu tiver um feedback positivo, manda. Se for negativo, manda também. Outro dia a gente não entendeu o feedback no YouTube, um comentário, mas show, a gente respondeu. Gente, aquele abraço. Jadeco, valeu, meu mano. Deus abençoe. Tamo junto. É os guri. Valeu, gente. Valeu. Ação.